Câmeras e microfones já abertos. Bom dia, Ju. Bem-vinda novamente. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Olha, pra nós tá. Agora eu quero saber pros empresários, porque é muita coisa mudando, Ju. A gente tem a NR1, reforma tributária, tem que utilizar a inteligência artificial no meio de tudo. Tem as dores do dia a dia, do cotidiano, que já não são fáceis. Me diz, Ju, o que a gente vai fazer, onde é que vai parar tudo isso? A nova era da gestão empresarial. Exato. O que vem por aí, Ju? Então, como o Cabelinho falou, só os 3 itens separadamente já gerariam muitas coisas a ser pensadas. E nós estamos vindo por um caminho nunca antes visto. Estamos vendo 3 modificações muito grandes que estão formando, então, essa nova era da gestão empresarial. E o nosso convite hoje, Cabelinho, não é exatamente falar sobre as dores de cada uma delas, né? A gente tem coisas, sim, dentro de cada uma dessas partes isoladas para se olhar, porque a gente está falando de gestão de pessoas, um clima organizacional, muitas coisas envolvidas na NR1. Inclusive, convido aí a vocês, a Mari teria que estar aqui também falando sobre isso, né? A Mari está debruçada em cima de NR1, montando os programas lá na Central, para poder ajudar ainda mais o nosso empresário no dia a dia, de como conduzir isso da melhor forma. Assim como a área financeira vai ser impactada diretamente pela questão da reforma tributária, que ainda está bastante nebulosa, né? Então tem muitas coisas que ainda estão incertas, mas que vão começar a acontecer. Já começaram, na verdade. Já estão acontecendo. E aí temos, para fechar a conta, que a gente até já conversou um pouquinho sobre isso aqui na rádio também, que é a inteligência artificial, que antes parecia que ia vir como algo acessório e agora já está em todas as áreas da gestão. Então, inevitavelmente, são 3 assuntos que vão estar sendo complementares. E aí o convite hoje para o ouvinte é o seguinte: como é que a gente torna algo que antes era burocrático e olhar para isso apenas só como obrigatoriedade, e como eu aproveito, então já eu vou ter que fazer. Como a entrar, gente colocar não na rotina. foge mais disso. Então, assim, como é que eu uso isso a meu favor? Nós temos sempre um viés de olhar para a mudança como algo ruim. Obviamente, quando começou a entrar tudo isso dentro do universo empresarial, a gente mesmo que orienta os empresários, diz, poxa vida, que complexo. Tá, perfeito. Tá aí a situação, né? Os filhos estão aí para ser criados. A gente estava falando aqui de filhos antes, né, Cabelinho? Então, o filho tá aí, 3 filhos novos. Como é que a gente cria eles, então? Vamos olhar para o viés positivo. Se a gente for falar de NR1 no sentido positivo, o que ele pode trazer para dentro das empresas que estão olhando para isso não como algo ruim, mas como algo bom? O que a gente tem mais dificuldade hoje na nossa região? Na verdade, é um problema no Brasil. Rotatividade, complexidade nas contratações. Gente, nós temos pilhas de vagas em aberto, procurando gente para trabalhar. Então, assim, como é que eu seguro esse profissional num ambiente onde ele se sinta mais produtivo, onde a qualidade de vida no trabalho seja boa? Então, a NR1, na verdade, ela sempre existiu. O que está entrando agora na NR1? A gente está passando só da questão dos riscos, que antes eram já obrigatórios, para um lado mais psicossocial, um lado mais mental, da saúde mental do trabalhador. Então, obviamente, se eu tenho dentro da minha empresa que organizar esses processos para que o ambiente seja legal para trabalhar, que o nosso colaborador se sinta mais abraçado e fique comigo, eu vou ter redução. Tanto na parte de recrutamento, estava escutando um Rios hoje de manhã, que dizia que em média hoje no Brasil, uma rescisão custa R$11.700. Numa rescisão. Uma rescisão que foi contratada de forma mal feita, com certeza é o que o empresário vai ter que pagar para o colaborador ali no meio do processo. Então, hoje, as empresas estão sofrendo financeiramente com ações de processos dentro do seu dia a dia que poderiam ser evitados. Então, faço uma contratação melhor, organizo meus processos internos, organizo tudo isso da melhor forma possível para que eu mantenha esse cara comigo, porque eu vou treinar ele uma vez, vou qualificar mais ele e ele vai estar ali. Então, esse é o universo que a gente tem que começar a pensar. Como que a NR1 e com todas essas mudanças obrigatórias que estão vindo vão me ajudar a economizar? Então, não é só uma questão de investimento, é uma questão também de economia. Então, a gente tem que botar as duas coisas lado a lado e ver das melhores formas quais as práticas que, para minha empresa, se adequam. Obviamente, vai ter empresas grandes que vão precisar muito mais estrutura para poder fazer isso, mas as empresas pequenas que hoje estão pensando assim, isso é coisa de empresa grande, isso aí nem vai chegar em mim, não vou me cobrar.
Vai, gente. Vai porque assim, ó, antigamente, para fiscalizar, precisavam de muitas pessoas. Hoje, para fiscalizar, a gente só precisa de uma inteligência artificial, um sistema bem elaborado que vai conseguir fazer com que isso tenha uma velocidade absurda. Assim como lá na área tributária. Antigamente, quando eu devia um imposto, para parcelar era aquela coisa, inclusive nós usávamos o governo como basicamente um empréstimo, né? A gente deixava de pagar os impostos para usar o dinheiro para crescer a empresa, para trabalhar internamente, porque eles vão me cobrar daqui a um ano. Hoje, em 3, 4 meses, tu tá recebendo já lá a tua dívida ativa se tu não pagar, não reparcelar, inclusive perdendo o Simples dentro quase do mesmo ano. Então, assim, as coisas ganharam uma velocidade que a gente não pode mais ser amador. Só que pra gente conseguir, por exemplo, agora eu vou entrar um pouquinho na reforma tributária, né? Falamos um pouquinho de NR1 na reforma tributária. Ainda existe muito caminho aí para se saber. A gente está vendo um movimento dos contadores fazendo cursos, porque a nossa entrada de informação vai vir através da contabilidade. Grande parte dessas informações vão vir da contabilidade, né? Algo bem contábil neste momento, mas que vai dar um reflexo no dia a dia bastante grande. Então, qual é a situação do empresário hoje na situação de reforma tributária? É entender que, na reforma tributária, as coisas vão precisar estar mais claras. Ou seja, aquele cara que não sabe o seu processo interno, que não sabe a sua precificação, que não tem organização do que são as suas despesas fixas, os seus custos de operação, ele vai passar um trabalho bem legal. Porque como é que ele vai precificar? Como é que ele vai organizar isso? Basicamente assim, de forma bem simplória, tá? O que vai ser a reforma tributária? Agora, o Simples, ele não vai mais ser olhado para o faturamento geral, ele vai entrar numa questão de débitos e créditos. Então vão ter impostos que vão dar débitos, alguns vão dar créditos e no final vai ser feita uma apuração. Então sabe aquelas maracutaias que a gente faz, tentando burlar o sistema? É o que o pessoal está pensando que vai fazer. Gente, é muito difícil burlar o sistema hoje falando de carga tributária. Existem formas legais de se fazer isso. A contabilidade tem que ser um auxílio. Então, assim, já começa pelo seu prestador de serviço. Tenha uma contabilidade, tenha assessoria de profissionais que vão te ajudar a olhar para sua empresa com um olhar estratégico. Não adianta mais você ter profissionais que vão só te mandar a guia para pagar. Então, o papel do contador para o ano que vem já é, né, na verdade. Eu sempre olhei para o contador como algo estratégico dentro das empresas. Então, se o teu contador só te manda guia para pagar, começa a sentar com ele e se preocupar um pouquinho mais de como é que juntos vocês vão achar soluções para os seus negócios. Pasmem ou não, o pessoal já está acostumado com isso, o Brasil vai ser um dos que vão ter a maior carga tributária do mundo. A previsibilidade com a nova reforma tributária vai fazer com que isso aumente absurdamente. Na verdade, ele já vai continuar sendo o que é, só que maior ainda, né? Exato. Ah, beleza. Setor de serviço é um dos que vão ser mais impactados, é onde vai doer muito mais no bolso. Só que se o empresário está pensando que ele está sozinho nessa, na verdade ele não tá. Por quê? Ele vai ter que repassar esse custo. Adivinha quem vai pagar a conta? Para variar os mesmos de sempre, né? Vai ser os usuários. A gente que consome o nosso próprio serviço, a gente vai ter que consumir a comida, as coisas de utilidade de dia a dia, de sobrevivência. Então quem vai pagar a conta no final é o consumidor final. Até porque o empresário ele não tem margem para conseguir absorver isso sozinho. Ele vai repassar. Não tem como. Então são cadeias que a gente tem que começar a pensar em como vai funcionar isso. Por que eu digo assim, o movimento, né? Eu tava pensando da questão do Pix. O movimento do Pix começou bem antes disso, né? Antes da reforma e tudo mais. Por quê? Porque, obviamente, mecanismos já foram começados a criar lá atrás, pensando em fazer com que o pessoal formalizasse as transações. Ou seja, o Pix gerou o hábito, né? Gerou o hábito, né? A pessoa não larga mais o Pix. Como é que a gente vai fazer compras online sem Pix? Como é que a gente vai fazer a nossa atividade hoje Ninguém principal? anda mais com dinheiro, Ju. Não tem. Eu Particularmente, se tu me pedir hoje assim, ó, Ju, eu quero R$5 em dinheiro comigo agora, eu não tenho. Tu faz um Pix. Eu faço um Pix. Eu também. Eu não tenho, eu não recebo em dinheiro. Então, assim, como é que tu vai burlar o sistema se tudo que tu faz é, de certa forma, registrado? Então, hoje, especificamente, você não está sendo notificado ainda, em alguns setores, inclusive o ISS aí das prefeituras, como é uma fatia legal pro
para o governo, eles estão se mobilizando, então estão notificando aí o que está dando de inconsistência entre faturamento e o que de fato está sendo emitido aí de nota fiscal. Então tem alguns movimentos que hoje eu estou economizando porque eu não estou fazendo da forma certa, achando que estou fazendo algo que vai me beneficiar e que daqui a alguns meses pode estar batendo uma multa na tua porta e ainda te descontrolando, né? Porque daí você não está programado para fazer os pagamentos e isso vai te dar um descontrole no financeiro. E aí a gente vai pro tripé, né? A inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial, dentro de tantas coisas novas que surgem todos os dias, gente, é algo assim, ó, que é quase impossível de acompanhar. Eu, Ju, que vivo no meio, ainda tenho dificuldade de entender esse universo, assim, porque é tanta coisa nova que sai todos os dias, é tantas ferramentas que a IA cria ferramentas ao tempo inteiro, que às vezes é humanamente impossível. Tu pensa assim, tá, mas o que me ajuda mais neste momento? Porque se eu for tentar entender tudo o que está acontecendo de NR1, de carga tributária, de inteligência artificial, basicamente a minha escolha seria o quê? Eu não vou empreender. E isso não é um convite para não empreender, pelo contrário. Você é empreendedor que quer abrir o seu negócio, a gente tem o maior prazer em poder te ajudar. Por quê? Porque novos negócios geram mais renda, geram mais empregos, geram uma sociedade muito mais justa para se viver. Então somos nós, empresários, que mantemos hoje a responsabilidade de continuar criando oportunidades para que o mundo viva melhor. Não podemos fazer com que o empresário desista. Então, quando o Cabelinho disse assim, Ju, terça-feira de manhã, 3 assuntos assim de leve, eu disse para ele, não, a ideia é justamente o contrário, é mostrar para o empresário que sim, que nós temos soluções dentro do bolso de cada um, só que ele precisa estar disposto a olhar para isso e olhar com uma certa urgência. Por quê? Até eu estava escutando a Maju falar antes de entrar na collab dela. A gente tem muitas urgências, final de ano isso é mais latente, porque tudo quer, né, a gente quer deixar a casa organizada, a empresa organizada, quer deixar virar o ano para dizer assim, comecei bem. Então, vamos começar bem? Vamos já começar organizando o nosso planejamento financeiro, para que no planejamento financeiro também tenha todas essas ações que você precisa olhar para o próximo ano e que daí não tem só a ver com o financeiro, mas também as ações dentro daquele planejamento financeiro que você vai querer colocar. Então, assim, começa a antecipar. Não vai mais ter espaço para amadorismo, gente. Então, assim, quanto mais profissional a tua gestão for, com certeza muitos mais benefícios você vai ter. E não é porque você é um pequeno empresário. Eu conheço grandes empresários que às vezes passam mais trabalho do que pequenos empresários. Então, assim, não tem mais a ver com porte, com setor. Não, mas o setor tal tá ruim. Todo mundo vai passar por algum momento que o setor vai estar ruim. Por quê? Porque os movimentos não são cíclicos. A gente tem altas e tem baixas. Assim como o nosso próprio dia a dia, né? A gente sabe que os meses sazonais aqui na Serra são diferentes da sazonalidade de Santa Catarina. Isso fez com que eu e a Mari, por exemplo, dentro da Central de Negócios, optássemos por também trabalhar a região de Santa Catarina. Por quê? Quando eu não conseguir trabalhar na Serra em momentos estratégicos, eu estarei em outras pontas trabalhando lá com o pessoal que não está no mesmo nível de sazonalidade que a gente vai estar enfrentando aqui. Então, essa construção a gente levou também para dentro da Central. A gente trouxe produtos, serviços profissionais que estão extremamente qualificados para atender todas as demandas, desde o pequeno empresário até o grande empresário. A gente tem programas de NR1 que começa desde pequenos módulozinhos de coisas bem básicas até coisas muito elaboradas. Então tem muita gente envolvida. Hoje eu tenho mais de 30 profissionais dentro da Central envolvidos nesse universo. E a gente está trabalhando 15, 20 horas por dia para essa organização. E não pensem vocês que isso acontece de paraquedas. Estamos nos cursos, estamos nos treinamentos, estamos com sistemas de inteligência artificial, implantando isso dentro da Central de Negócios para testar, para modelar. A gente basicamente faz um serviço de curadoria, onde o empresário hoje chega dentro da Central de Negócios e ele diz para nós assim, Ju, tô com a dor tal. Eu tenho para te ajudar. Ju, eu não quero um programa completo de gestão financeira hoje porque eu não tenho como fazer isso. Perfeito, o que tu pode fazer? O que te dói mais? Eu não sei se o meu preço de venda tá certo.
Legal, eu tenho um especialista em custos que pode te ajudar a olhar só para isso neste momento. Olhei os meus custos, revisei, já comecei a tampar gargalos. Agora tu vai para onde? Olha só, tô com um problema no meu recrutamento e seleção. Eu tenho isso dentro da central, inclusive com inteligência de bancos de dados, com prestadores de serviços excelentes nesse processo. Então, tá, legal, consegui contratar melhor. Ju, tô com dor nas minhas vendas. Ótimo, tenho todo um programa de treinamento comercial e de instrução para o meu vendedor. De todas as formas que vocês podem imaginar, desde os mais simples até os mais elaborados, com 2 anos de duração. Então, é isso que a Central de Negócios hoje está propondo, ajudar o pequeno, médio, grande empresário de todos os setores e fazer com que esse cara sofra menos. Então, ele pode vir compartilhar com a gente que, com certeza, ele vai ir muito mais rápido. A gente diz que a Central de Negócios é para otimizar o tempo dele, tempo é dinheiro, né? Como a gente sempre fala. Então, em vez de ele não saber para onde ir, o que ele fazer, vem tomar um café com a gente na Central de Negócios. Vem conversar e falar qual é a tua dor. O BPO financeiro foi, que a gente conversou no mês passado, foi justamente por causa disso. Eu sei que tem empresas hoje que não conseguem manter um setor financeiro dentro do seu estabelecimento por ser pequeno, ou mesmo o próprio grande, ele quer terceirizar uma parte do que ele está achando oneroso dentro da empresa, ele consegue fazer isso através das terceirizações. Então, BPO, não só o financeiro, mas vários serviços de BPO, vocês vão ver assim, ó, que vai ser o boom para o ano que vem, porque as empresas vão precisar se qualificar e vão procurar pessoas que saibam fazer isso. Suporte especializado, né? Especializado. Convido aí, não só para a Central de Negócios, mas você que está pensando em contratar um profissional, procure saber referências sobre o que você está, de fato, precisando, porque muitas vezes aquilo que você imagina que você investe, você tem uma única chance, né? Às vezes o cara tá ali apertadinho, precisa investir e ele não sabe se de fato ele tá investindo naquilo que vai trazer resultado. Então, antes de fazer qualquer ação, pesquise, olhe, veja quem você está contratando, o que esses profissionais já fizeram, pesquise com o seu contador o que ele está mobilizando ali na questão da reforma tributária, no que ele vai poder te ajudar, converse com as pessoas internas que você tem na empresa e comece a entender também as dores internas da empresa. Eu sei que é muita coisa para o empresário, principalmente o pequeno, fazer sozinho, mas ele vai ter que se adequar. Vou dar um exemplo para vocês que foi muito bacana. Nós implementamos um setor dentro da Central de Negócios, um setor de projetos, porque a gente tem muitas atividades. Eu estava mesmo falando para os meninos, a gente tem mais de 10 eventos já no cronograma para o ano que vem, então vai ter muita coisa vindo e são muitas ações que precisam ser organizadas ao mesmo tempo. Então a gente instalou um CRM com inteligência artificial dentro dos nossos projetos. Meninos, a gente descobriu cada gargalo. Sabe aquelas coisas que a gente perde tempo no dia a dia por esquecimento? Assim, é uma ferramenta baratérrima de investimento e que traz uma eficiência para dentro da tua empresa assim, gigantesca. Então, são esse tipo de soluções que o pequeno empresário precisa para ajudar ele. São ferramentas que ele vai ter no dia a dia um apoio para começar a organizar. Então, vai lá, vai botar lá a NR1, a sua reforma tributária, as coisas que ele precisa com as vendas. Ele organiza toda a empresa dele de uma forma muito simples, que é o que ele precisa. O empresário precisa de simplicidade. É muita coisa, né? Bastante. Sabemos... Até sobre reforma tributária, semana que vem a gente vai receber o Gino Bazan aqui para falar um pouquinho sobre isso. Implementando bem essa questão da reforma tributária, Cabelo, e eu sabemos muito bem a complexidade que é empreender, né, Cabelo? E vai ficar pior. Vai só piorar nesse sentido, vai ficar ainda mais complexo, aí nada mais justo e nada mais certeiro do que buscar assessoria especializada. Busque profissionais competentes para te assessorar nesse momento, principalmente no pré. Quem já chega com a base feita, chega com um caminho mais andado. Vou convidar o meu sócio lá no caminhão, viu, Ju? O meu camarada, o Everton Cabral, pra gente ir lá tomar um café contigo e dar uma ajeitada em algumas organizações nossas internas lá, que nada como um especialista para nos direcionar nesse sentido. Com certeza. Então fica aí o convite para vocês, empresários que estão nos ouvindo hoje, pensar no lado positivo. O que toda essa mudança, o que essa nova era que está começando a crescer para o ano que vem, essa latente que já está aí, como é que você pode aproveitar o melhor dela? Show de bola. Obrigado, Ju. Por hoje é só. Rápido intervalo, a gente já volta, né, Cabelo? Até a próxima. Tá em casa aqui sempre, né, Ju? Abraço, meninos. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Grande Jornal Regional.